Oi, oi, gente, boa noite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É sempre muito bom. Hoje nós estamos na live 14 de 35 lives da série Os 35 Princípios. Princípios para transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter, transformar o nosso ser de forma sobrenatural, para a gente poder aplicar esses princípios na nossa vida e dia a dia, de todas as maneiras, nós estarmos cada vez melhor, cada vez mais transformados. Gente, aprender um pouco mais e poder aplicar esses princípios na nossa vida é algo sobrenatural que a gente pode fazer todos os dias, todos os dias. E assim, por que nós estamos fazendo? Porque nós precisamos mudar de nível, nós precisamos mudar a nossa frequência, a nossa energia, o nosso estado mental, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que a gente prospere de forma sobrenatural, porque em Romanos 12:2 diz assim: transformai-vos a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como que a gente renova a mente? Renovando o caráter, entrando com esses princípios na nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre fazer o esforço extra. Por quê? Porque quando nós fazemos o esforço extra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos receber a compensação necessária para por conta desse serviço maior que a gente vai estar prestando. E você vai exibir maior força de caráter, manter uma atitude mental positiva, você vai experimentar uma euforia, coragem, autossuficiência, de forma com que você vai transbordar de forma sobrenatural. E essa atitude mental positiva, com coragem, com autossuficiência, você vai adquirir essas coisas mais e mais que funcionam como uma alavanca para você avançar de forma sobrenatural na sua vida. E fazer o esforço extra significa prestar maior e melhor, mais serviço do que aquele que você foi pago para fazer. Fazer isso o tempo todo, com uma atitude mental positiva, agradável, te torna uma personalidade muito mais agradável. E é um dos motivos pelos quais há tantos fracassos na vida das pessoas no mundo, é que a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a fazer algo mais do que elas foram chamadas para fazer, muito menos o esforço extra. Então, se elas fazem o necessário, então elas não estão fazendo nada mais do que elas foram chamadas para fazer. E essa qualidade de se esforçar, essa característica, ela pode dar uma oportunidade sobrenatural para a sua vida de você se tornar tão indispensável, tão poderosa quanto você nunca pôde imaginar na sua vida. Por quê? Porque você vai se tornar livre, você vai se tornar independente, você vai se tornar autodeterminado e financeiramente independente na sua velhice, porque você está fazendo esse serviço com uma atitude mental correta. Então, você vai se fazer reconhecido e por você fazer esse esforço extra por algum tempo, as pessoas vão ver você, mas as pessoas, elas têm que perceber que você está fazendo este esforço extra. Por quê? Porque se as pessoas não observarem que você está fazendo esse esforço extra, você não vai conseguir obter os resultados que você quer. Só que você não pode fazer esse esforço extra por muito tempo sem você ser notado, você tem que ser notado. Se a pessoa certa perceber você, você vai se fazer reconhecido, você vai se fazer visto, porque verdadeiramente você está fazendo esse esforço
extra e você está fazendo de coração. Por quê? Porque você está fazendo a mais do que você foi chamado para fazer. E o que que isso traz de diferente na sua vida? Ninguém nunca faz alguma coisa sem ter um motivo ao qual ela queira conquistar. E tem uma grande variedade de razões para você fazer o esforço extra na sua vida. Sabe por quê? Porque existem muitas leis que governam o esforço extra na vida das pessoas. E na vida universal, a inteligência infinita, ela funciona por impor no universo o esforço extra. E a primeira das leis que operam no esforço extra é a lei do retorno aumentado. Mas que lei que é essa, Regiane? Você poderia estar me perguntando. Oi, Pedro, tudo bom? Seja bem-vindo. A lei do retorno aumentado significa que você vai receber mais do que você dá. Só que você já está fazendo o esforço extra, você já está fazendo a mais. Então, significa que você vai receber multiplicado muito mais do que você está fazendo. Veja que doideira é essa. A lei do retorno aumentado, ela é eterna, ela é automática e ela funciona o tempo todo. Ninguém no mundo conseguirá evitar essa lei. E essa lei, ela está em ação o tempo todo na sua vida. A lei dos retornos, ela significa que quando você se esforça para você prestar um melhor serviço do que aquele que você foi chamado, do que aquele que você é pago para fazer, é impossível você não receber realmente mais do que você tem feito, porque a lei do retorno aumentado, ela vai cuidar disso, você vai receber, você pode ter certeza mais cedo ou mais tarde. Só que lembre-se, a lei do retorno aumentado no esforço extra, o que que ela pode causar na sua vida, trazer na sua vida? Se você faz algo negativamente, esse negativo você também vai receber em dobro. Então a gente tem que sempre agir com o bom, com o justo, com o honesto, mansa, com benignidade, com bondade, e tudo isso nós vamos receber de forma multiplicada. Uma outra lei que opera quando você faz o esforço extra, quando você faz mais do que você foi chamado para fazer, é a lei da compensação. E o que que é a lei da compensação? Esse é um princípio que ele acontece com todo mundo que faz o esforço extra, seja quem for, seja se você é conhecido ou se você é desconhecido, se você está fazendo isso para uma oficina, se você está fazendo isso para parente, se você está fazendo isso na forma de serviço, no comércio, não importa para quem você esteja fazendo isso. Se você escolheu prestar um serviço útil a todo mundo, mais do que você foi chamado para fazer, independentemente da forma ou da maneira, mas você está fazendo isso, isso vai tocar as pessoas. E o único jeito de você conseguir aumentar o espaço que você ocupa no mundo é você aumentando o seu espaço mental. Expansão mental e a expansão espiritual. A expansão espiritual é você verdadeiramente fazer isso, se doar, fazendo mais do que você foi chamado para fazer. E isso vai determinar a qualidade e a quantidade do serviço que você presta. Só que você tem que estar fazendo isso com uma atitude mental positiva. Você tem que falar assim: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E aí, quando você está prestando esse serviço, esses fatores, o que que eles fazem? Eles são determinantes, eles estão relacionados entre si, até o momento que você começa a progredir e as coisas começam a retornar, e aí você começa a extrair dessa lei. Você começa a desfrutar da vida. Por quê? Porque você está fazendo com uma atitude mental positiva e você tem uma paz de espírito por isso. Por quê? Porque você está dando o seu melhor. Entende? Isso é fato. Isso é fato.
E automaticamente emerge uma outra lei, que é a lei da autopromoção. Como é que funciona essa lei da autopromoção quando você faz mais do que você foi chamado? Quando você está trabalhando numa empresa ou você trabalha num determinado lugar, no seu próprio negócio, a autopromoção, ela vai atrair a atenção favorável de outras pessoas. Então, se você prestar atenção, você vai encontrar que em qualquer lugar que você estiver, em qualquer organização, se você estiver numa igreja, no seu trabalho, onde você estiver, tem pessoas que vão estar fazendo esforço extra. E essas pessoas, elas são encontradas, porque os empresários, os gestores, os líderes, historicamente, eles estão sempre buscando as pessoas que fazem o esforço extra. Então, quando surgem oportunidades, as pessoas que estão fazendo o esforço extra, é elas que vão receber a promoção, é elas que vão curtir a oportunidade, são elas as pessoas promovidas, os empregadores eles vão estar procurando por essas pessoas. Então, seja você uma das pessoas que esteja fazendo mais do que você foi chamado, porque esse esforço vai permitir que você se torne indispensável nas relações humanas, no trabalho onde você estiver, você será diferenciado. Por quê? Porque o esforço extra ele permite que o indivíduo ele atraia essa compensação, essa oportunidade na vida. E, gente, e isso atrai uma outra lei que alimenta a sua alma. Porque quando você faz o esforço extra, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Significa que você está dando o seu melhor e você está fazendo a mais do que você foi chamado para fazer. Quando você está dando o seu melhor, o que que acontece? Você se sente bem, porque você está fazendo o máximo que você pode. Se não houvesse outro motivo no mundo para fazer o esforço extra, eu diria para você que que isso é muito adequado, que você pensar nas próprias experiências que você teve na sua vida, quando você deu o seu melhor, se você lembrar de alguma coisa boa que você fez para alguém, de algum serviço que você prestou, de alguma caridade que você fez, de algum auxílio que você fez, o que que você vai ver? Você vai ver que você sentiu um grande prazer em isso que você fez, porque você deu o seu melhor, você se esforçou para isso e o seu coração estava nisso. E mesmo que a outra pessoa ao qual você ajudou, que ela não seja uma pessoa agradecida, não tem importância. Por quê? Porque isso faz bem para você. Isso te dá coragem, te dá autossuficiência, te faz sentir forte, te faz sentir útil, capacita o indivíduo a superar as inibições. Você supera complexos de inferioridade que muitas vezes estão guardados há anos. Por quê? Porque você deu o seu melhor, fazendo mais do que você foi chamado para fazer. E isso tudo é muito bom. Existem inúmeros benefícios de se fazer o esforço extra. E agora eu vou falar dos benefícios mentais e dos benefícios físicos. Quando você se esforça mais do que você foi chamado, você apresenta e você desenvolve um crescimento mental e melhora muito, se aperfeiçoa fisicamente em todas as áreas da sua vida. Você passa por um processo de capacitação, de entendimento das suas capacidades, das suas habilidades, e você desenvolve mais a vocação ao qual você escolheu para você desenvolver. Decida, amigo, amiga, decida dia a dia, de todas as maneiras, estar cada vez melhor. O Pedro aqui, ó, ele disse aqui, ó, tá fazendo sentido? Eu perguntei, ele disse bastante. E é isso. Quando nós damos mais, quando nós fazemos mais do que nós somos chamados a fazer, quando nós decidimos dia a dia, de todas as maneiras, nos desenvolver mais, agir com mais amor, estar melhor nas coisas que fazemos, o que que acontece? Quando você age dessa maneira, você
cresce rapidamente. Porque você cresce, você expande a sua mente, você melhora suas capacidades, suas habilidades, sua vocação, a maneira como você vê o mundo. O crescimento, ele resulta do esforço, do empenho e do uso das suas faculdades mentais que vão estar em constante desenvolvimento e expansão. E isso traz para a sua vida benefícios ilimitados. Por quê? Porque o esforço extra, ele tende a desenvolver em você uma imaginação aguçada, te põe num estado de alerta, onde você consegue perceber, manter o seu estado individual, buscando constantemente a eficiência nas maneiras de prestar o serviço mais útil para as pessoas que estejam com você, ao qual você está prestando esse serviço. E aí as pessoas começam a te ver, você passa a ser visto. O motivo pelo qual é importante você fazer isso é que você passa a ser visto. Quando você começa a olhar em volta, e você começa a ver quantos lugares, quantas oportunidades, quantas maneiras, quantos são os meios que existem para você ajudar, para você prestar um serviço melhor, para você resolver problemas de forma melhor. E que você começa a encontrar em você mesmo todas essas capacidades e habilidades. Então você encontra tudo isso dentro da sua imaginação. Por quê? Porque você está em constante expansão, pois está dando o seu melhor. E aí desenvolve uma parte em você, por você estar com esse processo de observação, que é chamado de iniciativa pessoal. A iniciativa pessoal que você começa a desenvolver é sobrenatural. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse hábito de você olhar em volta, você buscar as coisas de forma útil para que você possa fazer e contribuir sem ninguém mandar você fazer. Você sabe o que ele faz na sua vida? Ele acaba com o hábito da procrastinação. E a procrastinação, ela é uma armadilha na nossa vida e ela está presente na vida de todas as pessoas. Todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba procrastinando em alguma área. E quando você começa a ter essa iniciativa pessoal por desenvolver, por fazer o seu melhor, você começa a acabar com essa procrastinação. O que acontece? As pessoas é um problema essa procrastinação. Por quê? Porque as pessoas, elas adiam até amanhã as coisas que elas deveriam ter feito ontem. Mas quando você está fazendo o esforço extra, você irá fazer o esforço extra, ele irá fazer você se sentir alegre com o que você está fazendo. E por você estar fazendo com alegria, por você estar fazendo com amor, você desenvolve a iniciativa pessoal e você supera a procrastinação. E você elimina a procrastinação da sua vida. Gente, não tem preço maior que paga isso. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Não tem preço melhor que paga isso na tua vida. E isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom. Gente, e outra coisa, você acaba estabelecendo dentro de você um senso de urgência. Esse senso de urgência, quando você está fazendo... O que é um senso de urgência? Você estabelece uma conexão, assim, de você estar ativo, agindo de forma proativa, quando você começa a fazer isso. Então, estabelecer esforço extra é uma coisa que dá ao indivíduo o direito de pedir promoção. Por exemplo, se você faz o esforço extra, você está trabalhando e tal, e você está sendo visto, você pode pedir aumento de salário, você pode, se existe alguma vaga ali na frente, uma promoção, você pode pleitear a promoção. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto você pode evoluir e avançar dentro da empresa onde você está, por você estar fazendo o esforço extra? Se você não estiver fazendo um esforço extra, você não tem a menor chance de pedir aumento. Por quê? Porque você não está fazendo nada mais e nada menos do que aquilo que você foi chamado para fazer.
Agora, quando você faz o esforço extra, você é o primeiro a estar fazendo mais, as pessoas estão vendo, você está aumentando as visualizações, a sua autoridade, o respeito que as pessoas passam a ter por você, você está conquistando espaço. E depois, quando você precisa de algo, se você precisa de um favor, se você precisa de qualquer coisa, você sabe que você pode contar com a ajuda das pessoas ao qual você prestou um esforço extra. Por quê? Porque elas estão com aquele sentido de obrigada, elas estão obrigadas, não que elas são obrigadas, mas elas têm esse sentimento de obrigação. Por quê? Porque você é uma reciprocidade, porque elas se sentem na necessidade de te ajudar, porque você é muito bom, entende? Então é muito bom quando você tem esse tipo de crédito. É muito bom quando você pode falar isso para alguém. Você sabia que na natureza, a natureza ela funciona com um esforço extra sempre em tudo que a natureza faz. É uma lei universal e da natureza. Você verá, ó, tudo que a natureza produz, ela não produz apenas para a perpetuação da espécie. Ela produz de forma excedente, flores de forma excedente, sementes de forma excedente, frutos de forma excedente, para ela perpetuar a espécie, para ela servir de alimento para outras espécies que caem no chão, que se protelam, que servem para alimentação humana, para tudo. Os peixes no mar que dão em cardumes não é só para perpetuação da espécie, mas é para alimentar outros peixes, para alimentar ser humano. Ela não produz o suficiente só para ela, mas ela produz o suficiente para todas as outras espécies se alimentar e ainda para sobrar. A natureza, ela é generosa no que ela faz. Ela é muito generosa. E ela está sempre fazendo com esforço extra. Só que em troca, olha aqui, ó, ela também é muito exigente. Os passarinhos, eles têm que caçar. Os leões, eles têm que caçar. Então, a natureza, ela exige quanto a toda criatura que viva, que ela também faça o esforço extra. As abelhas, por exemplo, elas produzem mel em abundância. E elas têm muitas flores ao qual elas podem estar lá bicando e tendo pólen. Só que ela já está fazendo o trabalho dela antecipado. O que ela está fazendo antecipado? Ela está lá polinizando as flores, tá? Então ela está dando um serviço primeiro, polinizando milhares de flores, tá? E aí com isso ela está coletando o pólen e aí ela está tendo mel. Então, ela primeiro ofertou, primeiro ela deu, primeiro ela fez o esforço extra antecipadamente, fazendo a polinização, e depois ela tem a compensação atraente daquele mel em abundância que foi produzido. Então, tudo isso a gente tem que observar, são as oportunidades das lentes que a gente olha o mundo que fazem toda a diferença na nossa vida. E essa é a lei da compensação que eu acabei de citar com as abelhas. Tudo tem o seu oposto equivalente. Por exemplo, se você tem energia, tem o polo positivo e negativo. Se você tem o dia, você tem a noite. Se você tem o quente, você tem o frio. Se você tem o doce, você tem o azedo. Se você tem a felicidade, você tem a infelicidade. Se existe o homem, existe a mulher. Então, em todo lugar, em tudo, é possível você ver em funcionamento a lei da ação e a lei da reação. E isso vai manter o hábito de expressar apenas, né, pensamentos positivos na sua mente. Porque se você mantém pensamentos positivos, com a lei da compensação, você vai atrair multiplicado tudo que é positivo para você. Mas lembre-se, se você pensar negativamente e mantiver esses pensamentos, você atrai o que é negativo. Então, se torne autodeterminado para você fazer o esforço extra e atrair para a sua vida tudo que é positivo e tudo que se multiplique, porque na lei da compensação não há exceção. Mas se você fizer o esforço extra, tenha plena certeza que a recompensa ela virá
e ela virá multiplicada na sua vida. E, gente, por último, o último benefício da lei do esforço extra é a paz de espírito. E essa é totalmente poderosa. Nós estamos estudando uma das maiores leis universais. E essa oportunidade, né, que o ser humano tem de ter maravilhosas oportunidades, de poder dar o melhor de si, fazendo mais do que ele foi chamado para fazer. Em qualquer caminho que você fizer, em qualquer profissão que você escolher, em qualquer lugar que você decida servir e qualquer coisa que você decida seguir na sua vida, eu digo para você, faça o seu melhor, dê o melhor de si mesmo, sempre busque se auto-melhorar. Decida dia a dia, de todas as maneiras, estar cada vez melhor. Queira ser mais honesto, queira ser mais justo, queira ser mais fiel, queira ser mais amável, queira ser mais manso, queira ter mais temperança, queira ter mais fé, queira ter mais bondade, queira estar mais forte. Nós erramos sim, mas nós temos que ter a consciência dos erros que nós temos e a partir do momento que a gente errou, a gente ter a humildade de reconhecer e falar, opa, preciso corrigir isso. E aí, com essa humildade, você vai ter paz de espírito e compreensão para falar, uau, venci essa de novo e com o erro você poder corrigir e colher novos resultados. E é importante que quanto antes a gente possa ter essa consciência, porque quando nós somos mais novos, quando nós somos jovens, nós temos mais energias. E todas as coisas ruins que podem vir a acontecer, a gente tem mais energia para superar. Agora, quando a gente já está no entardecer da vida, nós temos menos energia e a energia física ela já não é mais tão grande. Às vezes, a capacidade mental já não está mais tão forte e não se pode mais enfrentar tantas coisas do que quando você é jovem, do que quando você tem mais energia. Mas você pode envelhecer fazendo o seu esforço extra e tendo todo o benefício de cada uma delas, que é paz de espírito, que é a lei da compensação, que é a lei da natureza te abençoando, é a tranquilidade que você tem, é a paz de espírito. Gente, e tudo isso é muito bom, porque você vai encontrar a paz de espírito em tudo que você fizer, onde você andar, onde você estiver, com humildade, com o seu coração. É o lugar onde você consegue plantar esse esforço extra. Você vai encontrar paz de espírito na humildade do seu próprio coração. Não tem outro lugar que você possa encontrar isso. Você pode buscar em qualquer lugar na face da terra, mas você só encontra a paz de espírito, dando o melhor de si e com a humildade no seu próprio coração. A paz de espírito, ela não está nas alegrias, ela não está no dinheiro que você ganha, que você faz, ela não está no reconhecimento, ela não está na fama, ela não está na fortuna, ela não está em lugar nenhum. Ela está na humildade do seu próprio coração. Então, amigo, amiga, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que quando você desenvolve o esforço extra, você tem inúmeros benefícios na sua vida, desde paz de espírito, desde tudo de bom, lei da compensação, o esforço da natureza, você tem, quando você estabelece uma responsabilidade para você ter a iniciativa pessoal, são benefícios ilimitados, benefícios físicos, mentais. Então, meu amigo, minha amiga, faça o esforço extra sempre, porque 98% das pessoas não fazem, mas quando você faz, você vai ser visto e você vai ser reconhecido por isso, e você vai conquistar o que você verdadeiramente quer. Então, um forte abraço no seu coração. Eu declaro que a partir de hoje você consiga colocar e implantar esse princípio na sua vida de
de fazer o esforço extra, dando o seu melhor em tudo que você fizer. Faça com seu coração, com humildade, porque você fazendo isso, você colherá inúmeros benefícios. É o que eu declaro de todo o meu coração. E tenha uma noite de quinta-feira abençoada e um decorrer de semana, e uma sexta-feira, um final de semana abençoado. Que Deus abençoe sua vida, sua família e desenvolva sempre a virtude do esforço extra. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado pro pessoal que esteve aqui na live, tá?